Você sabia que existe um truque simples, quase ancestral, que faz o pimentão produzir o ano inteiro sem parar, com uma qualidade que você nunca viu em nenhum supermercado? Eu passei anos da minha vida plantando pimentão do jeito convencional, aquele que todo mundo ensina por aí. Eu plantava a muda, cuidava com todo o carinho do mundo, regava todos os dias, via a planta crescer, colhia uns 5 ou 6 pimentões, e de repente, a planta simplesmente parava. Ela começava a ficar com as folhas amareladas, os galhos ficavam secos, a produção cessava completamente e eu, sem saber o que fazer, acabava arrancando tudo para plantar de novo. Era um ciclo de frustração constante. Além do trabalho dobrado, tem a questão financeira. Você sabe muito bem que o pimentão no mercado é um dos itens que mais oscila de preço. Dependendo da época ou da sua região, o quilo chega a custar 8, 10 ou até 12 reais. Eu queria ter pimentão fresco sempre disponível na minha cozinha, orgânico, sem veneno, mas parecia impossível manter uma produção que não fosse interrompida. Eu achava que o problema era o meu solo, ou o clima, ou quem sabe a semente. Até que tudo mudou em uma viagem que fiz para o interior de Minas Gerais. Fui visitar um sítio de um conhecido e lá conheci o seu Sebastião, um senhor de 81 anos com as mãos calejadas pela terra e um sorriso de quem conhece os segredos da natureza. Ele me levou até a horta dele e eu fiquei em choque. Ele tinha pés de pimentão que eram verdadeiras árvores, gigantescos, carregados de frutos verdes, vermelhos e amarelos. Alguns daqueles pés tinham mais de 2 anos de idade e continuavam produzindo como se fossem mudas novas. Eu nunca tinha visto nada parecido. Perguntei para ele qual era o adubo milagroso ou o veneno que ele usava. Ele deu uma risada gostosa e disse: "Meu filho, não tem milagre e muito menos veneno. O que tem aqui é técnica e respeito pelo tempo da planta. O pimentão pode produzir o ano inteiro, por muitos anos, se você souber como renovar a vida dele. Vou te ensinar o que meu pai me ensinou." E ali, sentado num banquinho de madeira, ele me mostrou um método tão simples, tão lógico e tão eficaz que eu não acreditei que passei décadas sem saber disso. Eu voltei para casa e apliquei exatamente o que o seu Sebastião me ensinou. Hoje, 2 anos depois, eu tenho 3 pés de pimentão no meu quintal que nunca pararam de dar frutos. Toda semana, sem falta, eu colho pimentões carnudos, brilhantes e com um sabor que você não encontra em lugar nenhum. Eu nunca mais precisei comprar sementes ou replantar. Hoje, aqui no nosso canal, eu vou abrir essa caixa preta e te ensinar esse truque completo, com todos os detalhes que ninguém te conta. E fique atento, porque no meio do processo existe um segredo específico sobre a adubação de manutenção, que é, na verdade, a chave mestra para a produção infinita. Se você está cansado de ver suas plantas morrerem cedo, se quer ter pimentão fresco o ano inteiro sem gastar um centavo no mercado e quer aprender a cultivar com qualidade profissional em pequenos espaços, deixe seu like agora e se inscreva no canal. Vamos descobrir juntos esse segredo que vai mudar sua horta para sempre. Antes de entrarmos no passo a passo do truque, eu preciso que você entenda algo fundamental. Por que o pimentão normalmente para de produzir depois de apenas algumas colheitas? Quando você entende a biologia da planta, a solução deixa de ser um truque e passa a ser algo óbvio. O maior erro do jardineiro iniciante é achar que o pimentão é uma planta anual, daquelas que você planta, colhe e ela morre, como o alface ou o rabanete. Mas a verdade é que o pimentão é uma planta perene. Na natureza, em condições ideais, ele foi projetado para viver e produzir por vários anos. O problema é que a maioria das pessoas trata o pimentão como se ele tivesse um prazo de validade curto. O que acontece na prática é que após a primeira grande carga de frutos, a planta entra em um estado de exaustão extrema. Ela gastou toda a sua energia vital, todos os minerais que absorveu, para criar aquelas sementes e polpas. Nesse estágio, as folhas mais velhas começam a amarelar porque a planta está movendo os nutrientes para os frutos. Os galhos começam a ficar lenhosos e perdem a capacidade de transportar seiva com eficiência. A aparência geral fica feia, e o produtor caseiro olha para aquilo e pensa: "Minha planta morreu", ou "pegou uma doença incurável". Mas ela não morreu, ela está apenas exausta e precisando de uma renovação celular. Na natureza selvagem, as plantas passam por ciclos de dormência e renovação.
No cultivo doméstico, nós queremos produção o tempo todo, mas não damos as ferramentas para a planta se reconstruir. O método que vou te ensinar hoje respeita esse ciclo natural, mas utiliza uma intervenção humana estratégica para acelerar a recuperação e otimizar a brotação. Nós vamos manter a planta em um estado de eterna juventude através de podas cirúrgicas e uma nutrição específica para cada fase. Com isso, você terá uma planta sempre vigorosa e sempre produtiva. O coração desse método é o que chamamos de poda de renovação. Essa é a técnica exata que o seu Sebastião me ensinou e que transforma completamente o comportamento biológico do pimentão. Eu vou te explicar agora como e quando fazer. Você deve realizar essa poda logo após terminar de colher os primeiros frutos maduros da planta, geralmente cerca de 2 a 3 meses após o plantio original. Observe o seu pé de pimentão. Ele estará alto, talvez com alguns galhos meio caídos pelo peso, e com as folhas da base começando a perder aquele verde escuro vibrante. Esse é o sinal verde. Pegue uma tesoura de poda que esteja muito bem afiada e, o mais importante, esterilizada com álcool para não levar fungos para o corte. O truque consiste em cortar todos os galhos da planta pela metade da altura original. Eu sei, parece radical demais. Na primeira vez que eu fiz, meu coração apertou. Parece que você está destruindo todo o seu trabalho. Mas confie no processo. Você vai cortar a planta inteira, reduzindo o tamanho dela drasticamente. O segredo técnico aqui é fazer o corte sempre logo acima de um nó, que é aquele calo no galho de onde saem as folhas ou novos brotos. O corte deve ser feito em um ângulo de 45 graus, o famoso corte em bisel. Isso é vital para que, se cair a água da rega ou da chuva, ela escorra e não fique parada no topo do galho, o que causaria o apodrecimento da ponta. Nessa mesma intervenção, você vai retirar todas, eu disse todas, as folhas que estiverem amareladas, manchadas ou com qualquer sinal de velhice. Retire também galhos secos ou muito fininhos que crescem para dentro da copa da planta. O objetivo é deixar apenas a estrutura principal, os galhos mais fortes, cortados pela metade e limpos. Depois dessa poda, seu pé de pimentão vai parecer um esqueleto quase sem folhas. Não entre em pânico. O que você acabou de fazer foi enviar um sinal hormonal poderosíssimo para as raízes. A planta entende que perdeu sua parte aérea e entra em modo de sobrevivência e explosão. Como as raízes já estão estabelecidas e fortes, elas vão bombear nutrientes com uma força incrível para os nós que sobraram. Em menos de uma semana, você vai notar pequenos pontos verdes surgindo nos galhos. São as brotações novas. Em 2 semanas, a planta estará coberta por uma folhagem nova, de um verde tão intenso que brilha. Essas folhas jovens têm uma capacidade de fotossíntese muito superior às folhas velhas que você tirou. A planta literalmente rejuvenesceu. Em cerca de 45 a 60 dias, esse novo vigor vai se transformar em uma floração massiva, muito mais intensa que a primeira. E o melhor, você pode repetir esse ciclo por anos. Terminou de colher a segunda safra, poda de novo, aduba de novo. É o ciclo da vida infinita do pimentão. Agora, para que esse sistema de podas funcione, a fundação precisa estar correta. Não adianta podar uma planta que foi mal plantada ou que está em um solo pobre. Vou te ensinar agora como plantar o pimentão desde a semente, ou muda já preparando ele para esse sistema de longa duração. O primeiro passo é o espaço. Se você quer uma planta que viva 2 ou 3 anos, ela precisa de espaço para expandir o sistema radicular. Se for plantar em vasos, esqueça potinhos pequenos. Use um vaso de no mínimo 20 litros, com pelo menos 40 centímetros de profundidade e diâmetro. Se for plantar no chão, escolha um local que não acumule água, pois o pimentão odeia pés molhados. O segundo passo é a preparação da terra. E aqui está a receita de sucesso. Misture 3 partes de terra vegetal de boa qualidade, 2 partes de esterco de curral bem curtido ou humus de minhoca, e 1 parte de areia de construção lavada para garantir a drenagem. O pimentão precisa de um solo fofo, que não compacte com o tempo. E o ingrediente especial para o plantio, adicione 2 colheres de sopa de farinha de osso no fundo da cova ou misturado no vaso. A farinha de osso libera fósforo e cálcio lentamente.
o que é essencial para fortalecer a estrutura da planta a longo prazo. Ao plantar a muda, existe um detalhe que pouca gente faz. Enterre o caule um pouco mais fundo do que ele estava no saquinho original, até chegar perto das primeiras folhas verdadeiras. O pimentão tem a capacidade de emitir raízes adventícias pelo caule enterrado. Isso cria uma base muito mais estável e uma planta muito mais resistente a ventos e ao peso dos frutos futuros. A rega nos primeiros 15 dias deve ser constante, mantendo a terra sempre úmida, mas nunca encharcada. Depois que a muda pegar, você só vai regar quando sentir que os primeiros 3 centímetros de terra estão secos ao toque. E lembre-se do sol. Pimentão é filho do sol. Ele precisa de, no mínimo, 6 horas de luz solar direta por dia. Sem sol, ele até cresce, mas os frutos serão poucos, pequenos e sem aquele sabor característico. Outro ponto crucial no plantio é o tutoramento. Como vamos manter essa planta por muito tempo e ela vai crescer e ser podada várias vezes, coloque uma estaca de bambu ou madeira logo no primeiro dia. Se você tentar colocar a estaca quando a planta já estiver grande, corre o risco de ferir as raízes principais. Vá amarrando o caule principal com um barbante folgado, em formato de 8, para dar suporte sem estrangular a planta. Para ter pimentão o ano inteiro, você precisa de estratégia. Se você plantar apenas um pé, terá picos de colheita e períodos de espera enquanto a planta se recupera da poda. O segredo dos grandes produtores orgânicos é o escalonamento. Se você tem espaço, plante 3 ou 4 pés, mas com um intervalo de 1 mês entre cada plantio. Imagine o seguinte cenário: o pé número 1 está na fase de colheita, o pé número 2 está em pleno crescimento vegetativo, o pé número 3 acabou de passar pela poda de renovação. Quando o pé 1 precisar ser podado, o pé 2 estará começando a dar frutos. Assim, sua cozinha nunca fica desabastecida. Eu uso esse sistema aqui em casa com 3 vasos e funciona como um relógio suíço. Eu faço a poda do primeiro em janeiro, do segundo em fevereiro e do terceiro em março. Quando chega abril, o primeiro já está carregado de novo. É uma inteligência de manejo que poupa espaço e garante fartura. Eu sei que muitos de vocês olham para essas técnicas e pensam: nossa, é muita informação, eu gostaria de ter alguém para me guiar passo a passo. Foi exatamente por isso, para ajudar quem está começando do zero ou quem já tentou e falhou, que eu desenvolvi o Minha Primeira Horta em Vasos. É um guia completo que condensa todo esse conhecimento de anos de prática e observação. Lá eu entrego listas de compras sem mistério, o passo a passo ilustrado e um calendário de 30 dias para você chegar na sua primeira colheita com sucesso absoluto. Se você quer transformar sua varanda ou quintal em um oásis de alimentos saudáveis, o link está aqui embaixo na descrição. Garanta o seu e vamos continuar com os segredos. Agora, chegamos ao ponto que eu prometi, o segredo da adubação para a produção infinita. Preste muita atenção, porque este é o erro número 1 que faz as pessoas desistirem. Se você podar a planta e não der combustível para ela, ela vai morrer de exaustão. Imagine um atleta que corre uma maratona e logo depois você pede para ele correr outra sem deixá-lo comer. Ele vai colapsar. A planta é igual. A adubação do pimentão perene deve ser feita em ciclos, respeitando a fase em que a planta se encontra. Vou te passar a minha fórmula secreta de 3 fases. Fase 1. Pós-poda. Explosão verde. Assim que você terminar de podar e limpar a planta, ela precisa de nitrogênio e minerais de rápida absorção. Eu uso uma mistura de 3 colheres de sopa de humus de minhoca e 1 colher de sopa de cinzas de madeira. Pode ser de lareira ou churrasqueira, desde que não tenha sal ou gordura. A cinza é riquíssima em potássio e ajuda na cicatrização dos cortes. Espalhe ao redor do caule, incorpore levemente na terra e regue em seguida. Fase 2. Floração, o estímulo. Quando você notar os primeiros botões florais surgindo nos novos galhos, a necessidade muda. Agora, ela precisa de fósforo. Use 1 colher de sopa de farinha de osso a cada 20 dias durante essa fase. Isso vai garantir que as flores não caiam e que os frutos segurem no pé. Fase 3. Frutificação, o enchimento. Quando os pimentões estiverem crescendo, eles precisam de potássio e cálcio para ficarem com a parede grossa e crocante. Aqui eu uso o segredo do seu Sebastião, chá de casca de banana.
Ferva as cascas de 3 bananas em 1 litro de água, deixe esfriar, dilua em mais 5 litros de água e regue a planta com isso 1 vez por semana. É uma bomba de potássio orgânico que faz o pimentão dobrar de tamanho. Além disso, 1 vez por mês, eu recomendo o uso de um biofertilizante líquido. Pode ser o chorume do seu minhocário ou um fertilizante de algas comprado. Os nutrientes líquidos penetram profundamente e atingem as raízes mais baixas, garantindo que a planta tenha vigor para sustentar o ciclo por anos a fio. Entre uma poda e outra, existem cuidados diários que mantêm a engrenagem funcionando. O primeiro é a rega consistente. O pimentão é muito sensível ao estresse hídrico. Se a terra secar demais, as flores caem. Se ficar encharcada demais, as raízes apodrecem e a planta morre em dias. A regra de ouro é: mantenha a umidade como a de uma esponja espremida. No verão intenso, regue preferencialmente no início da manhã ou no final da tarde. Nunca molhe as folhas, regue apenas o solo. Água nas folhas de pimentão é um convite para o aparecimento de fungos e oídio. O segundo cuidado é a limpeza constante. Viu uma folha amarela? Tire. Viu um galhinho seco? Corte. Isso não é apenas estética. Folhas velhas consomem energia da planta e servem de esconderijo para pragas como o pulgão e a mosca branca. Mantenha a base do caule sempre limpa e arejada. Falando em pragas, o pimentão é um alvo frequente. Mas como nosso foco é o cultivo sem veneno, você vai usar a prevenção. 1 vez por semana, borrife uma solução de óleo de NEM ou apenas água com um pouco de sabão neutro, 1 colher de chá para 1 litro de água. Isso cria uma camada protetora que impede que os insetos se fixem. Se você notar ácaros, que deixam as folhas novas todas enrugadas e pequenas, aumente a frequência das borrifadas e verifique se a planta não está passando sede, pois o ácaro adora plantas estressadas pelo calor. Outro detalhe de mestre: retire os brotos ladrões. São aqueles pequenos galhos que nascem bem na junção do caule principal com os galhos maiores, ou que nascem muito perto do chão. Eles roubam a seiva que deveria ir para os frutos. Remova-os com os dedos mesmo, enquanto ainda estão pequenos. Isso direciona toda a força da planta para o que realmente interessa: os pimentões. A forma como você colhe também dita o ritmo da próxima safra. Muita gente comete o erro de arrancar o pimentão com as mãos, puxando para cima. Isso causa microtraumas nos galhos e pode ser a porta de entrada para doenças bacterianas que matam a planta em semanas. Use sempre uma tesoura ou faca afiada. Corte o cabinho, o pedúnculo, deixando cerca de 1 ou 2 centímetros preso ao fruto. E quando colher? Se você quer que a planta continue produzindo sem parar, não deixe os frutos passarem do ponto no pé. Assim que o pimentão atingir o tamanho máximo da variedade, colha. Se você deixar ele ficar vermelho ou amarelo no pé, a planta entende que a missão dela, gerar sementes maduras, foi cumprida e ela começa a entrar em senescência, ou seja, ela começa a se preparar para morrer. Colhendo o fruto um pouco antes da maturação total das sementes, você engana a planta, fazendo com que ela continue tentando produzir novos frutos para completar o ciclo reprodutivo. Se você gosta do pimentão colorido, pode colher quando ele estiver começando a mudar de cor e deixar ele terminar de madurar em uma fruteira na cozinha. O sabor será o mesmo e sua planta agradecerá com mais flores. Este método funciona com praticamente qualquer pimentão. Mas se você quer ter sucesso garantido por anos, escolha variedades rústicas. O pimentão California Wonder é o rei desse sistema. Ele é uma variedade de polinização aberta, muito resistente e que responde maravilhosamente bem às podas. O pimentão Magda, aquele mais cônico e verde claro, também é uma máquina de produção e aguenta muito bem o calor. Evite, se possível, as sementes de pimentões híbridos F1 comprados em supermercados comuns para esse propósito de longa duração. Os híbridos são programados geneticamente para uma explosão única de produção e depois perdem o vigor drasticamente. Procure por sementes orgânicas, crioulas ou tradicionais. Elas têm uma memória genética de sobrevivência muito mais forte, o que combina perfeitamente com o nosso método de renovação. Mesmo com todo o cuidado, problemas podem aparecer.
Se você fez a poda e a planta não brotou em 15 dias, verifique a compactação do solo. Às vezes, a terra ficou tão dura que a água não chega nas raízes. Use um espeto de madeira para furar o solo delicadamente e aplique um adubo líquido imediatamente. Se as flores estão surgindo, mas caem antes de virar fruto, o problema pode ser a falta de polinização ou calor excessivo. Em apartamentos ou locais muito fechados, onde não há abelhas, você pode ser a abelha. Dê leves batidinhas no caule da planta pela manhã para fazer o pólen circular, ou use um pincel macio para passar de flor em flor. É um trabalho delicado, mas muito recompensador. Se o fruto aparecer com uma mancha preta no fundo, como se estivesse apodrecendo ainda verde, isso é podridão apical. Não é doença, é falta de cálcio. Isso acontece muito quando a rega é irregular. A planta não consegue transportar o cálcio até a ponta do fruto. Resolva isso com farinha de casca de ovo moída no liquidificador ou com a farinha de osso que mencionei antes. Agora, vamos falar de algo que todo mundo gosta: economia. Você já parou para fazer a conta de quanto gasta com pimentão? Se você consome 2 quilos por mês, a uma média de R$ 8,00 o quilo, são R$ 16,00 por mês. Em um ano, você gastou quase R$ 200,00. Em 2 anos, R$ 400,00. Com 3 vasos no seu quintal, seguindo o meu método, seu custo será praticamente zero após o investimento inicial em terra e mudas, que não passa de R$ 50,00. Você economiza R$ 400,00 em 2 anos e ganha algo que não tem preço: a segurança alimentar da sua família. Você sabe que aquele pimentão não tem agrotóxicos sistêmicos, que são altíssimos na cultura do pimentão comercial. Você ganha saúde, ganha sabor e ganha a terapia, que é cuidar de um ser vivo que te retribui com alimento. É um investimento que se paga em menos de 3 meses. Você já passou pela tristeza de ver um pé de pimentão morrer depois da primeira colheita? Já conhecia essa técnica da poda de renovação ou achava que era loucura cortar a planta pela metade? Eu quero muito saber a sua opinião e a sua experiência. Deixe um comentário aqui embaixo. Eu leio todos e respondo o máximo que posso, porque esse canal é uma comunidade de troca. Se você aprendeu algo novo hoje, se esse vídeo te deu esperança de ter uma horta produtiva de verdade, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda o YouTube a entender que este conteúdo é útil e o entrega para mais pessoas que também querem fugir dos preços altos do mercado e dos venenos nos alimentos. E se ainda não é inscrito, clique no botão e ative o sininho. Toda semana eu trago um segredo novo, uma técnica antiga ou um método prático para você plantar melhor gastando menos. Lembra do seu Sebastião, o senhor de 81 anos? Eu voltei lá no sítio dele um ano depois daquela primeira conversa. Fui direto procurar aquele pé de pimentão que ele disse que era o mais velho. Ele estava lá, ainda mais imponente. O seu Sebastião me contou que aquele pé específico foi plantado pelo neto dele quando o menino tinha apenas 8 anos. Hoje, o neto já é um rapaz de 12 anos e ainda colhe os frutos da mesma planta para fazer o tempero do almoço de domingo. Eu fiquei parado ali, olhando para aquela planta, e percebi que a jardinagem não é sobre dominar a natureza, é sobre fazer uma parceria com ela. Quando você cuida, quando você entende os ciclos, quando você tem a coragem de podar para permitir que o novo surja, a vida te retribui com uma generosidade sem fim. Aquela planta era um elo entre gerações, uma prova viva de que o cuidado constante vence o tempo. Espero que você leve essa filosofia para a sua horta e para a sua vida. Não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo de podar o que já não serve mais para dar espaço ao novo vigor. Cultive com paciência, cultive com amor e os resultados virão em forma de cestas cheias e muita saúde. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. É um privilégio ter você como parte da família Horta Sem Segredos. Grande abraço. Cultive com calma e até o nosso próximo vídeo.